Olá, turma, tudo bem? Nosso texto de hoje pertence a um gênero que eu gosto muito, o poema. Os poemas, em sua forma clássica, têm uma série de características. O verso, a métrica, as estrofes, as rimas e o ritmo. Cada linha do poema, cada frase, corresponde a um verso. E os versos normalmente possuem uma métrica específica. O que é métrica? A métrica diz respeito ao número de sílabas de cada verso. No poema clássico, é comum que todos os versos de um poema tenham a mesma métrica, ou seja, o mesmo número de sílabas. Contudo, as sílabas poéticas, que são as sílabas do poema, são contadas de maneira diferente das sílabas gramaticais que a gente vem estudando. Por quê? Porque a sílaba poética ela só é contada até a última sílaba tônica daquele verso, certo? Mas aprender a contar sílaba poética não é tão simples e quem sabe mais pra frente a gente não estuda isso de forma específica. As estrofes, como vocês já devem saber, são um conjunto de versos que a gente pode mal comparar aos parágrafos dos textos em prosa. A rima é a correspondência sonora entre uma palavra e outra, um verso e outro, e dela depende o ritmo do poema. O ritmo seria a velocidade com que o poema nos leva a ler. Bem, porém, essas são as características do poema clássico. Ou seja, as características tradicionais do poema, que é um gênero que vem desde a antiguidade, desde os gregos, talvez antes. Mas na poesia que se produz hoje em dia, não é raro ver o que a gente chama de verso livre, que é um verso que está mais despreocupado com a métrica e a rima e mais interessado em experimentar e ultrapassar os limites clássicos do poema. Bem, é isso. Vocês sabem, vocês vão reparar que, na verdade, esses pontos que eu estou falando não vão cair nos exercícios sobre o texto de hoje, mas eu acho importante sempre dar um panorama básico sobre o gênero textual que a gente está tratando, certo? Então eu peço que vocês leiam esse texto que é o Eternamente Mãe, do Armando Coelho, prestando atenção na presença ou ausência dessas características que eu acabei de citar. Certo? Então, com isso, vocês já podem responder os exercícios das páginas 43 e 44. Mas, além disso, como esse é um poema dedicado à mãe do poeta, né, que o poeta dedicou à mãe dele, e no próximo domingo será o Dia das Mães, eu quero que vocês arrisquem escrever um poema dedicado à mãe de vocês. Claro, escrevam com uma letra bonita e tal, entreguem para a mãe de vocês, tenho certeza que elas vão gostar. E na próxima aula online eu vou pedir para vocês lerem, certo? Agora, na sessão sobre gramática, nós vamos estudar alguns temas importantes. Os ditongos orais e nasais e os ditongos crescentes e decrescentes. Na verdade, no vídeo anterior, eu já comentei o que são os ditongos crescentes e decrescentes, mas a gente pode retomar isso para ficar mais claro. De qualquer forma, vocês podem recorrer àquele vídeo, tá? Os ditongos crescentes são aqueles em que a semivogal vem antes da vogal. E os ditongos decrescentes são aqueles em que a vogal vem antes da semivogal. Mais uma vez, no vídeo anterior eu comentei
expliquei o que são semivogais, tá? Então, quem ainda tiver dúvida quanto a isso, dá uma olhada lá naquele vídeo. Se o vídeo não for suficiente para sanar a dúvida, fala comigo que eu vou tentar ajudar vocês, tá? Então é isso, ditongo crescente e decrescente tem a ver com a ordem da vogal e da semivogal dentro do ditongo, certo? Já os ditongos orais e nasais são aqueles... Tem a ver, na verdade, desculpa, os ditongos orais e nasais dizem respeito a onde o som é produzido. Então, no caso dos ditongos orais, esse som é produzido na boca. No caso dos ditongos nasais, esse som é produzido no nariz. Então, é bem simples verificar se um ditongo é oral ou nasal. É só pronunciar a palavra lentamente e prestar atenção se o ar está saindo pela boca ou pelo nariz. E assim a gente sabe se é oral ou nasal. Mas prestem atenção, no caso dos ditongos nasais, a gente sempre vai ter ou uma consoante M ou N, que são as consoantes nasais, logo depois do ditongo. Ou a gente vai ter no ditongo o til, que é um acento que serve justamente para indicar que a vogal A está nasalizada, ou seja, que a gente pronuncia essa vogal pelo nariz, certo? Dito isso, vocês já podem responder os exercícios até a página 47, certo? Agora, na parte de ortografia, o assunto de hoje são as letras S e Z no final das palavras, que, como vocês podem reparar, tem o mesmo som, o som de C. Não é o som da letra C, mas é o som que a gente diz ser o som de C. Eu vou colocar aqui a legenda, mas esse C se escreve SE. Digamos que é o som clássico do S. No meio das palavras, a letra S também pode ter o som de Z. Mas o nosso assunto hoje, dos exercícios de hoje, não é esse, né? É a presença dessas letras no final de palavras. Quanto a isso, vocês devem reparar que a letra S, no final das palavras, também pode estar representando o plural dessa palavra. Mas também, sobre plural, merece uma aula mais específica, porque tem uma série de regrinhas para a gente entender os sufixos que funcionam como desinência de plural nas palavras, que vão muito para além do S. Mas para vocês saberem, o S como desinência de plural só vai ocorrer em palavras que no singular, na forma singular, terminam em vogal, certo? Bem, gente, com isso vocês já podem responder os exercícios até a página 49, finalizando o nosso conteúdo de hoje. E aí, como sempre, temos aqueles recados, né, finais. Hoje, o que eu quero pedir para vocês? Primeira coisa, comprem um caderno de caligrafia. Eu já pedi para alguns individualmente, estou pedindo isso para todos os alunos de todas as turmas, porque, no geral, a gente precisa melhorar a nossa letra, certo? É sempre bom a gente estar treinando isso, independente da idade. Posso dizer que a minha própria letra tem muito que melhorar. Então comprem esse caderno, falem com os pais de vocês, claro.
para que a gente possa estar fazendo os exercícios. A minha ideia é que a partir do momento que vocês tenham um caderno, a gente possa estar fazendo os exercícios da parte de ortografia junto de forma integrada ao caderno de caligrafia, tá? Porque a ortografia é justamente o estudo da maneira correta de se escrever uma palavra. E a caligrafia é da maneira correta de se desenhar uma palavra, certo? Então são temas correlatos. Além disso, eu quero marcar com vocês a nossa próxima aula online para a próxima sexta-feira. Eu conversando com a Leila, a gente decidiu essa data, porque ela tem aula com vocês outros dias da semana, então na próxima sexta-feira. Então eu peço que vocês respondam os exercícios desse vídeo de hoje, certo? E me enviem até a quarta, com 2 dias de antecedência, para eu ter tempo de corrigir e tratar dos erros e acertos de vocês na aula online, para que a aula seja mais produtiva, tá certo? O horário da aula eu combino com vocês exatamente durante a semana, mas provavelmente vai ser nesse horário de 1h30, 2 horas da tarde, tá certo? Então, abraço forte em cada um e bons estudos, tá bom?